para essa noite. O tema da palavra é um salto sobrenatural. Atos, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler pelo menos aí uns 10 versículos. Atos 3, do versículo 1 em diante. Eu vou ler na versão King James, você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia, se você tiver e assim preferir. Atos 3, versículo 1, vai dizer assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Glória seja dada ao nome de Jesus. Só até aqui, feche teus olhos, queridos. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te bendizemos. É maravilhoso estarmos aqui, em família, entre irmãos, entre amigos, para compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já fez nesse culto, na nossa vida, nos recebendo até aqui, mas agora te pedimos, ministra a tua palavra, poderosa palavra ao nosso coração, que não seja a voz de um homem apenas, mas a voz do teu Espírito bradando forte dentro de cada um de nós, nos colocando de pé para te louvar, para te engrandecer e ser um testemunho vivo do teu mover. Em nome de Jesus pedimos isso, gratos oramos no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como já disse aqui, nós estamos nos aproximando da nossa festa de Pentecostes, e Pentecostes é a festa do Espírito Santo, um ambiente onde o Espírito Santo é derramado sem medidas para promover um avivamento e promover o sobrenatural. Após o derramar do Espírito no livro de Atos, capítulo 2, a vida e o ministério dos apóstolos de Jesus, aqueles 12 discípulos que Jesus separou e os demais discípulos que acompanhavam o ministério desses homens, a vida deles foi totalmente transformada através do liberar, do derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo não pode ser visto por nós, não pode ser visto por nós como um acessório da vida cristã, mas como um único meio de caminhada para nós. O Espírito Santo não só é bom tê-lo, é bom vivê-lo, mas ele é necessário para cada um de nós. Não é um item de série, como algumas pessoas às vezes tratam o Espírito Santo assim. Apesar de às vezes sermos crentes em Jesus, às vezes nós deixamos as coisas do Espírito de lado. Às vezes nós pensamos que o liberar do Espírito é como se fosse aquele vidro elétrico, uma direção hidráulica do carro, onde você vai lá e na loja, o que tem esse carro aqui? Não tem direção hidráulica, tem vidro elétrico, tem câmbio automático. Aí a pessoa fala assim, não, eu quero um basicão, eu quero um básico, porque não quer pagar o valor daquele que é completo, né? A vida cristã tem que ser completa, meu irmão. Tem que ser com vidro elétrico, com direção hidráulica, com câmbio automático, com
tudo mais que tem dentro do caso. Está aí ou não, irmão? Amém? Então não dá para ser assim, não, eu quero só o básico da vida cristã. Você não vai conseguir ir muito longe vivendo o básico. Você não vai conseguir ir muito longe só no básico, só pela periferia, só pelas beiradas, só pela borda. Você não vai conseguir ir muito longe. Mas aqueles que mergulham e recebem esse mover do Espírito Santo, esses são capazes de até mesmo ir até a morte, mas não negar Jesus, por causa da presença do Espírito Santo. É isso que Deus estava fazendo aqui na vida desses discípulos, homens que no primeiro momento, quando Jesus foi capturado pelos romanos, esses mesmos homens aqui, eles fugiram. O Pedro, que agora vai ser o líder dos 12 apóstolos de Jesus, que é esse que nós lemos a história agora, que estava junto com o João, esse mesmo Pedro foi aquele que antes de receber o poder do Espírito, quando questionado e confundido com o próprio Cristo, alguém disse assim, você é um discípulo de Jesus, você é crente, cara. Ele falou assim, não, eu crente, não sou não. Eu, discípulo de Jesus, nem conheço esse Jesus aí. Andou com ele 3 anos e meio, mas quando foi confrontado ali no momento de perseguição, o Pedro, aquele mesmo Pedrão, ele falou assim, não, eu não conheço Jesus não. E para ficar melhor ainda, alguém foi questionar Pedro pela segunda vez e até mesmo pela terceira vez, foram dizer para ele, você se parece com ele, eu vi você, eu te vi entrando na igreja com a Bíblia embaixo do braço. E o Pedro falou assim, não, eu nunca nem fui na igreja, eu não, esse negócio, o pessoal está tirando foto na igreja aí, ó, não bota minha foto no Instagram da igreja não, hein, que eu não quero que ninguém saiba que eu estou na igreja, não quero não, eu estou lá, eu sou um agente secreto dentro da igreja, eu não quero compromisso, eu não quero nada disso não quero nada disso não. O Pedro fez isso, mas depois que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, meu irmão, ele nunca mais fez isso. Pelo contrário, diz a Escritura Sagrada no capítulo 3 de Atos, que Pedro, tomando a palavra, ninguém deu a oportunidade para ele. Ninguém disse assim, ó, o culto está gostoso, alguém quer dar uma palavra de saudação? Não, o Pedro levantou a mão e falou assim, ó, deixa que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Aquela palavra que foi liberada no livro de Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, dizendo que nós seríamos batizados com o Espírito Santo, foi isso que aconteceu conosco, e nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo. E começou a pregar, 3.000 almas se converteram por causa daquele Pedro, ex-fujão, mais ou menos, ex-discípulo que ficava pelas beiradas. Esse Pedro, cheio do Espírito Santo, mudou completamente. Deixou de ser um homem covarde, deixou de negar a fé, e não só ele, os demais discípulos, da mesma forma, deixou de caminhar de qualquer maneira, agora ele estava mais do que consolidado, e o que consolidou a fé de Pedro e de todos aqueles discípulos e apóstolos de Jesus, não foi uma igreja legal, não foi um louvor agradável, não foi a pregação do pastor, da mídia ou da moda agradável, foi o poder do Espírito, irmãos. Não foi uma igreja uma igreja church. E a gente podia ser church, né? Que até parede preta a gente tem. Não é preta, aqui a parede é cinza. É cinza escura. Mas podia ser preto, qual o problema? Como podia ser branca? O que importa é que fosse cheia, ou que seja cheia, do Espírito Santo. A expectativa do coração de Deus é que você e eu, cada um de nós, nesse lugar, estejamos aqui para sermos cheios do Espírito, sermos cheios dele, cheios do Espírito Santo. A gente faz umas coisas assim, irmão, que as pessoas não entendem. Hoje eu ouvi o pastor falando uma coisa muito interessante, uma explicação sobre o texto, se eu não me engano, Efésios capítulo 5, versículo 18, eu acho que é mais ou menos isso, vai dizer assim, não vos embriagueis com vinho, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu acho que é Efésios 5, 18, e ele estava explicando o que Paulo realmente quis dizer com isso. Você já viu uma pessoa cheia do vinho? Vou usar a linguagem mais clara. Uma pessoa bêbada de vinho, de bebida alcoólica, já viu? Quem sabe você já foi até um desses, né? Às vezes o camarada chega no barzinho, ele chega tímido, mas depois do terceiro copo, quarto, quinto, sexto, do 10º copo, meu irmão, ele está até em cima da mesa. Está dançando, está dando show para todo mundo, está contando piada, está falando bobeira, fica desinibido.
perde a vergonha, perde a timidez. O Paulo está falando assim: vocês não devem ser cheios do vinho, porque não é isso que Deus espera de vocês, mas vocês devem ser cheios do Espírito. Porque cheios do Espírito, você também perde a vergonha, você também perde a timidez, você também perde o medo, você também perde a covardia. Cheio do Espírito, meu irmão, aí você toma uma decisão para decidir a tua vida com Deus. Vazios do Espírito, a gente fica mais assim, levando a vida mais ou menos, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, lá é legal, não, mas cheio do Espírito não. Quando há espaço no nosso coração para o Espírito Santo nos encher, meu irmão, a decisão é rápida, é sincera, é correta, é firme. Há um salto sobrenatural na nossa vida, quando o Espírito Santo tem espaço para agir em nós, e é sobre isso que Deus está nos falando hoje. O que falta na vida de muitas pessoas não são coisas, é uma outra pessoa, a pessoa do Espírito Santo, é isso que falta. Existem tantas pessoas que você conhece, que são pessoas legais, são pessoas até de caráter, são pessoas com uma boa índole, são pessoas corretas, mas elas não conseguem romper para uma vida sobrenatural, porque a vida do sobrenatural é só por intermédio do Espírito Santo. Não adianta apenas nos tornarmos boas pessoas, nós precisamos estar cheios do Espírito para sermos pessoas que andam no sobrenatural. Gente boa não necessariamente vive o sobrenatural, gente cheia do Espírito vive o sobrenatural. É diferente, e aí a gente precisa fazer uma escolha. Será que eu quero ser só um cara legal, só uma mulher legal? Será que eu quero ser uma pessoa ali adequada, dentro dos padrões, dentro da norma? Ou será que eu quero ser alguém que caminha no sobrenatural? O que eu quero da minha vida? Sabe, irmãos, nós dentro de uma cultura cristã, uma cultura religiosa que nós seguimos, quer ver só uma coisa? Deixa eu pensar junto com você aqui. Se nós tivermos um campeonato de qualquer coisa, qualquer esporte, quem ganha o primeiro lugar é lembrado, sim ou não? Sim. Quem ganha o segundo lugar na Copa do Mundo, quem fica em segundo lugar? Quem foi o primeiro lugar na última Copa do Mundo? Quem foi? Quem foi? A Argentina? Foi a Argentina, né? Está distante, são argentinos, mas a gente ainda consegue lembrar, né? Primeiro lugar. Quem foi o segundo lugar? Já não está lembrando muito. Agora, pior do que isso, quem foi o terceiro lugar? Existe disputa de terceiro lugar na Copa do Mundo, não existe? Existe. Mas quem é o terceiro lugar? A gente não lembra. Dentro da nossa cultura religiosa, a gente costuma colocar o Espírito Santo em terceiro lugar. A gente fala assim, primeiro o Pai, depois o Filho e depois em terceiro lugar. A maioria das pessoas acham ainda que a trindade divina, ela é assim, Deus, o Pai, né, o Filho e depois o Espírito Santo. E a gente empurra o Espírito Santo para o terceiro lugar, só que a gente se esquece que na verdade o nosso Deus, ele é único, mas de uma forma sobrenatural, ele é três, e ao mesmo tempo ele é um. Quando Deus fala, é o Filho falando e é o Espírito falando. Cada um tem a sua função, mas eles estão intimamente ligados. A unidade entre eles três, meus irmãos, é inexplicável, porque é sobrenatural. Não dá para explicar. Então, se eu quero viver no sobrenatural, eu preciso me lembrar que o Espírito Santo foi liberado para mim e para você, e Pedro falou isso na pregação dele, dizendo assim, a promessa feita lá em Joel, diz respeito a nós e a vós, é para mim e é para vocês, é para todos nós. O Espírito Santo não é uma pessoa que eu deixo lá de lado, de vez em quando eu oro um Pai Nosso para o Pai, de vez em quando eu peço ajuda por Jesus, mas o Espírito Santo eu deixo ele de lado. Não, meu irmão. O Espírito Santo é o agente ativo de Deus hoje na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo eu garanto para você que você não tinha nem levantado de casa para se arrumar para vir para cá hoje. Ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor se não for por intermédio do Espírito. Ninguém se arrepende de pecado se não for pelo Espírito. Ninguém compreende a palavra de Deus como você está compreendendo hoje se não for pelo Espírito. Ninguém prega a palavra se não for pelo Espírito.
O Espírito Santo é Deus agindo em mim. O Espírito Santo é Jesus agindo em mim. Jesus é o Espírito Santo agindo em mim. Eles três são um só, que é o único Deus. Na verdade são três, agem de forma diferente. É impossível de eu entender. Eu não consigo te explicar, porque não tem teologia para explicar o que é sobrenatural, irmão. Não tem. Mas eu sei te dizer, eu sei porque sei, porque sei. Por que você sabe, pastor? Porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Dentro de mim existe o testemunho do Espírito, que diz que eu sou filho de Deus, que diz que Deus é meu Pai, que diz que Jesus é não só uma figura da cultura judaica, não. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho enviado de Deus. É através do Espírito que eu confesso que Jesus é o Cristo, que eu sigo a Jesus, que eu sigo como um discípulo, que você também segue. O Espírito Santo gera esse testemunho dentro de nós. Então ele não pode ser tido, é só o terceiro. Não, o terceiro não. Ele é o primeiro lugar, como os outros são primeiro, porque eles são indivisíveis. Não tem como se separar um do outro. Os três são um. E são a esses três que nós adoramos. Sabe, irmãos, nós não estamos precisando de mais um carro novo. Nós não estamos precisando de uma igreja nova. Nós não estamos precisando de amparatos naturais novos. Ainda que você possa ter um carro novo, se assim é o teu propósito também, você recebe aí, é assim, ó, você que está precisando, ó, gira a mão e pega a tua chave da vitória. Amém, igreja? Eu também quero o meu em nome de Jesus. Mas não é o carro novo que vai fazer a diferença. Não é. Não é o prédio novo que vai fazer a diferença. Nós estamos aqui nesse espaço tem um pouco mais de um mês. A nossa igreja era bem menor do que esse aqui, principalmente de altura. Nós tínhamos lá um pé direito que é a altura de 2,90 metros. Não dava nem 3 metros. Agora o pé direito, esse aqui são 8 metros de altura. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quantas coisas Deus tem feito nesse lugar. Mas sabe uma coisa? O que nós precisamos não é de um pé direito de 8 metros. O que nós realmente precisamos não é de mais som, não é só de mais músicos, de mais pessoas. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Isso é o que nós precisamos. Isso é o que faz a diferença na vida da igreja. Se não tiver o Espírito, seremos só mais um público, só mais um povo. E eu vou dar um conselho a você. Não se contente com outra coisa, com outro nível, com outro padrão abaixo desse, irmão. Não se contente apenas com aparência. Não se contente apenas com performance. Você também tem o Espírito Santo. Julgue no teu espírito o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem do eterno e o que não é do eterno. Não aceite, não substitui as coisas, não substitua. Um culto legal apenas, um ambiente legal, religioso, não substitua. O Espírito Santo é exclusivo, é necessário, não pode ser substituído. Tem que ter ele, tem que ter a presença dele, a manifestação da presença. Nós precisamos dele para viver. Você não precisa e nem eu de mais alguma coisa. Nós precisamos de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo nos enchendo. O derramado do Senhor. Pentecostes é isso, irmão. Se você soubesse a importância do Espírito Santo, você jamais negociaria a sua relação com ele. Se nós como igreja reconhecêssemos isso, nós não íamos nunca negociar. Estar na igreja, vir para a igreja, seria consequência de um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento verdadeiro, sincero, profundo. Esses homens, o apóstolo Pedro, João e todos os outros, mais especificamente dentro do texto, Pedro e João, eles estavam indo para o templo na hora da, quem lembra? 3 horas da tarde, de acordo com o texto que nós lemos, na hora da, fala a oração que você acerta, na hora da oração. Olha que tipo de discípulo, tipo de crente. Eles estavam indo para o templo, para a igreja, na hora da oração. Eram homens que estavam conectados com o Espírito Santo,
cheios da presença de Deus. Já haviam sido cheios e agora estavam fazendo a santa manutenção através da comunhão, através da oração, através do partir do pão, através da unidade com a igreja, através da doutrina da palavra, cheio do Espírito Santo. No meio do caminho eles encontraram um homem, na verdade na porta do templo, ou na porta da igreja, para ficar mais fácil o entendimento. Tinha um paralítico, um homem que estava ali pedindo esmolas. Aqueles homens falaram assim: o que você quer eu não tenho, mas o que tu precisa eu tenho. O que tu quer é uma esmola. Eu não tenho esmola para te dar, mas o que você precisa eu tenho para te dar, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Você está aí, irmão? E ele disse: ó, levanta-te agora e anda. Diz a Bíblia que de uma forma sobrenatural, como alguém que está sentado, salta, irmão. Talvez se eu te colocasse de pé agora para dar um pulo, o que é diferente de um salto, alguns já teriam dificuldade. Hérnia de disco, nervo ciático atacado, tal. Não, pastor, não consigo nem dar um pulo, quanto mais um salto. Qual é a diferença de um pulo para um salto? Quando você dá um pulo, você pula e para o mesmo lugar. Mas um salto não. Um salto é algo que tem uma distância, tem um movimento para frente. E esse homem paralítico, sendo colocado na porta da igreja, continuamente, diz a Bíblia, todos os dias, colocavam aquele homem ali, e ele pedia esmola. Todo dia de culto, ele ia pedir esmola, mas naquele dia, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disse para eles, para aquele homem: levanta-te e anda. Ele, cheio, tomado por esse poder sobrenatural, deu um salto, meu irmão. Aquele homem que pedia esmola, agora foi alvo do poder do Espírito, que no primeiro momento estava na vida de 2 homens ali, mas agora estava afetando a vida daquele homem de maneira sobrenatural. Sabe, irmãos, eu creio que, e a gente percebe que hoje ainda existem muitas pessoas vivendo um estado de pobreza espiritual. São pessoas com a vida espiritual pobre, famílias espiritualmente pobres, pessoas financeiramente, espiritualmente pobres, pessoas com o casamento espiritualmente pobre, filhos pobres espirituais. Isso é um problema seríssimo. Nós vivemos uma geração, já falei isso várias vezes aqui, vou repetir, uma geração que é como se fosse um oceano com 1 metro de profundidade na comunhão com Deus. Não é um oceano com profundidade. Quantos milhões de cristãos evangélicos brasileiros nós temos hoje? Mais de 50 milhões, um censo antigo dizia que era 50 milhões, muito mais de 50 hoje. Pessoas que professam a fé cristã, mas não há profundidade, são crentes nominais. São pessoas que o IBGE bate na porta e pergunta: qual a sua religião? A pessoa fala assim: não, eu sou cristão. Assim como tem muito católico que é nominal, tem muitas pessoas de outras religiões que são nominais também. No meio evangélico cristão, existem muitos cristãos nominais, muitos. São pessoas que são colocadas continuamente ao redor do pátio do templo. Você está aí ou não? Mas são pobres espiritualmente. São pessoas que vivem de esmola. Famílias que vivem de esmola espiritualmente porque não tem um contato espiritual na família, dentro da família. Seja através de um devocional, de um culto em casa, ou de conversas espirituais na mesa de um café, na mesa do almoço. E quem dera que a gente tivesse mesa ainda, né? Você que tem mesa, Deus abençoe tua vida. Continue na mesa, use a mesa. Você que não tem mesa, compre uma mesa. Compre uma mesa, rápido.
E se tu não tem dinheiro para comprar uma mesa, faz um piquenique, mas bota no chão da cozinha mesmo. Bota um negocinho assim, senta lá com teus filhos. Pais e mães precisam ser ricos, espiritualmente falando. Nossos filhos não precisam do nosso dinheiro, irmão. Nossos filhos precisam do que nós temos. Eles não precisam de esmola, eles precisam da presença do Espírito em nós. Nós dizendo para ele: meu filho, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Irmãos, infelizmente existem pessoas assim, mas eu creio que o Espírito Santo, vou usar uma expressão coloquial dizendo, ele quer nos pegar nesses dias. Quanto tempo aquele homem estava ali esmolando na porta do templo, não sei. Não dá para saber. Mas dá para saber que naquele dia acabou. Terminou ali. Um ciclo, aonde diz a Bíblia, todos os dias o colocavam lá. Todos os dias. Quando o poder do Espírito Santo chega, ele rompe com um ciclo de miséria espiritual, emocional e física. E eu profetizo nesse lugar, na autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo está hoje encerrando um ciclo de miséria espiritual, de miséria emocional e de miséria física na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, você vai se levantar hoje e vai sair de um estado de miséria, de gente pobre que vive de esmola. O Espírito Santo é um rio que flui no nosso interior, meu irmão. Ele não é um vídeo do Instagram de 30 segundos que eu tenho que assistir todos os dias. Eu tenho que ir lá todos os dias, ouvir alguém orar para mim, ouvir alguém pregar para mim. Não, eu tenho um rio dentro de mim. Em nome de Jesus, irmão, sai disso. Tem muita gente aí que está interessado só em colocar você na porta do templo para te dar esmola, mas não quer ver você liberto. Não quer ver você livre para pensar, para ouvir o Espírito Santo falar, para sentir a presença de Deus, para ler a Bíblia por si só e ouvir Deus falar contigo. O interesse de Deus é falar com você, sem intermediários. Não precisamos de intermediários, precisamos do Espírito. Ele é o intermediário. É Ele que ouve o que está no coração de Deus, diz a palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para nós, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito que penetra a profundeza de Deus, ouve a Deus e traz para nós o que está no coração de Deus. Do Espírito Santo, irmãos, quer falar comigo, quer falar contigo. Muitas vezes durante a semana você não vai ter o pastor para te dar uma palavra, não vai ter nem sequer um amigo para te dar uma palavra, mas você vai ter o Espírito Santo. Seja lá no alto de um prédio, Robson, seja pendurado numa corda, Rafael, seja no fundo do mar, como estava o Jonas, você vai ter o Espírito Santo lá. Você vai ter ele. Ninguém liga para mim, pastor, para de esmolar, irmão, para de esmolar. Ninguém me faz uma visita e esmola, irmão, para com isso. Ninguém me empurra. Se tivesse alguém para me animar, para com isso, irmão. O Espírito Santo é que vai te animar todo dia. Se o Espírito Santo não te animar, e pode até ser que ele faça isso através de alguém, mas pode ser que ele faça isso no teu interior, sem precisar de ninguém. É você acordar de manhã e ouvir a voz do Espírito motivando você. É você se levantar num domingo de tarde que você poderia estar assistindo lá o jogo do Fluminense, o jogo do Flamenguinho, do Vasquinho, do Botafoguinho ou do Flusão, não sei. Você poderia estar lá assistindo o teu joguinho lá, eu também poderia, mas aí de repente você está lá parado, o Espírito Santo fala assim: vai tomar o seu banho para ir para o culto. Aí você começa a incomodar, o jogo está pegando fogo lá, mas dentro de você começa a olhar o relógio. O Espírito Santo está te motivando: vai tomar o seu banho, vai lá fazer uma escova, irmão, pega aquela prancha, vai lá, separa a roupa das crianças, arruma logo teus filhos, vai chegar atrasado. Não é só a voz da tua consciência, não, irmão, é a voz do Espírito falando. Esse mesmo Espírito, todos os dias, ele nos ensina,
Ele nos motiva, Ele nos movimenta. Para de viver atrás de esmola. Para, em nome de Jesus. Que se encerre hoje um ciclo de miséria. Eu preciso orar. Aí liga o telefone, o Instagram, o YouTube para poder orar, porque tem alguém lá que fazendo oração 5 horas da manhã. A oração da madrugada. Aí eu acordo todo dia, pastor, na oração da madrugada lá e tal. Irmão, não estou dizendo que você está errado de fazer isso, mas tem gente que depende disso. Eu estou falando que tem um rio. Você pode até gostar disso, irmão. Mas a questão é que a proposta aqui é que não tem um poço. O que tem é um rio, uma fonte. No lugar de uma poça, aonde a gente pode, no sufoco, de alguma forma, molhar a mão assim e se refrescar no deserto da vida. No lugar disso, o que a Bíblia está nos ensinando, a palavra está nos ensinando hoje, é que tem uma fonte de água viva que vai jorrar dentro de nós. Nesse deserto da vida não vai faltar água para quem está cheio do Espírito, irmão. Não falta palavra, não falta presença de Deus. E até no dia que tu estiver mal, porque tem dia que a gente está mal, tem ou não tem, irmão? Tu não virou anjo ainda para ficar sempre bom? Tem dia que tu acorda, tu não sabe nem por que tá com essa cara de maracujá murcho do jeito que você está, você nem sabe por quê. Dormiu bem e às vezes acordou mal. A gente não precisa de muita coisa para ficar ruim, não, irmão. Qualquer coisa já deixa a gente ruim. 10 palavras boas, uma palavra de um colega de trabalho mal, você já fica mal. Experimenta dobrar o teu joelho. Eu duvido que a frequência não muda, irmão. Duvido. Experimenta ir para a palavra de Deus. Experimenta alimentar a tua vida no Espírito para ver se não muda. É um poder sobrenatural. Sobrenatural. Ontem nós estávamos num restaurante comemorando o aniversário de uma irmã aqui da igreja, que inclusive foi muito bom. Aí estava o camaradinha lá cantando as musiquinhas. Eu não vou cantar aqui. As musiquinhas secular, pá. Irmão, o ambiente estava aquele ambiente gostosinho, sabe? Mas com música secular, mas aquele ambiente de restaurante, aquele cover artístico que você é obrigado a pagar no final, tal. Já estava incluso no pacote, no caso. Aí chegou a hora de cantar parabéns para a irmã, aqui da igreja. Vamos cantar parabéns. Aí o cara pegou o violão, vamos lá, vamos cantar parabéns. Aí eu, menininho, pss. Aí eu falei, podemos fazer uma oração? Aí ele, claro, pode. Aí a igreja levantou a voz para orar. Acabou, meu irmão. Senhor Jesus, muito obrigado. Pronto, acabou. Foi só louvor até o final depois. Não tocou mais nenhuma música secular. Um outro irmãozinho foi lá, começou a tocar o violão. A galera começou a louvar a Deus, cantar. Oi? Aí daqui a pouco a Thalia levantou. Cadê a Thalia? Vai, Thalia. Tem vai Bia e tem vai, Thalia. Aí foi Thalia, começou a louvar o Senhor. Daqui a pouco Davi foi lá, deu uma canja também, começou a louvar a Deus. Pronto, irmão, o ambiente mudou. Isso acontece não é só no restaurante, não. Isso acontece lá dentro da tua empresa, lá dentro dos teus negócios, lá dentro da tua loja. Um monte de gente que entra lá com uma frequência ruim. Muda, você tem autoridade dada pelo Senhor. Você tem autoridade para mudar essa frequência, dizer que aqui reina a glória do Senhor. A glória do Senhor é que vai se manifestar aqui. Não é outra frequência não. Sabe aquela frequência de fofoca? Eu vou entrar, hein? Sabe aquela frequência de falar mal dos outros? Irmão, sai disso. Crente cheio do Espírito Santo não entra nessa não. Crente cheio do Espírito Santo, já tapa os ouvidos para o linguarudo fofoqueiro. Língua de serpente, bifurcada. Sai em nome de Jesus. Não importa se fulano está certo, se está errado. Aqui reina a glória do Senhor. Dentro da tua casa tem que reinar a glória do Senhor, meu irmão. Aquela frequência ruim lá daquela novela da Record, Coração de Mãe, aquelas novelas da Globo, Big Brother, Fazenda. E essa frequência aí, sai disso, meu irmão. Sai disso. Encha-se do Espírito e traga essa frequência para dentro do teu lar. O pastor está dizendo que eu não pode assistir televisão? É claro que não, irmão. Não vamos entrar nessa aqui, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Você não é bobo, você está entendendo o que eu estou falando.
Tem coisa que não tem nada a ver do Espírito. O Paulo vai ensinar assim, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é lícito, tudo que é correto, nisso pensai. Isso você traz aqui e alimenta a tua mente, teu coração, tua vida. Todos os dias colocavam ele lá para pedir esmola. Aqui você não veio pedir esmola aqui hoje. E se por acaso tu veio pedir esmola, eu estou com o meu coração, pastor, eu estou com a minha alma, eu estou com o meu ser assim, precisando tanto. Eu estou entendendo você, tá? De vez em quando a gente está assim também. Todo mundo passa por isso. Mas a proposta hoje é o seguinte: levanta e anda. A proposta hoje é: você vai sair dessa. Tu vai sair desse poço. Tu vai sair desse desânimo. Tu vai sair dessa frieza espiritual. Tu vai sair hoje. Lugar longe é o lugar que tu não quer ir, meu irmão. Porque o lugar que tu quer ir é pertinho de ir. Então, se você dispor teu coração hoje para o Espírito Santo, hoje tu vai dar um salto. Só que não vai ser um salto natural, não. Não é uma grande esmola que você está recebendo aqui, não. Não. É a palavra do Espírito para te colocar de pé. Deus é maravilhoso, irmão. Deus não fica fazendo manutenção de coisa ruim na nossa vida, não. Não faz, não. Você vai olhar para o lugar da onde você veio e você vai falar assim: nunca mais eu volto para lá, para essa cama, para esse leito de dor. Nunca mais, nunca mais. Por isso que é sobrenatural. Estava deitado, de repente, começou a saltar. Sabe o que acontece? Às vezes, nós não prestamos atenção nesse poder sobrenatural do Espírito Santo. E aí, a nossa disposição acaba se tornando apenas na disposição de mendigar. Mas quando nós olhamos para o que o Espírito Santo quer fazer, esse espírito de mendigança sai da gente. E aí o Espírito Santo tem autoridade para agir. E aí quando ele age, querido, presta atenção aqui, existem pessoas que conheceram você que não vão te reconhecer. Não vão reconhecer. Se a tua vida já estava num nível bom, depois que o Espírito Santo vier sobre você e te encher, te impactar. Quem sabe você já foi cheio assim alguma vez, né? Quem sabe você já foi até em vigília, né? Os pentecostais aí. Quem sabe que já foi de igreja, já foi em vigília. Pastor, eu era uma pessoa que orava, eu era uma pessoa que fazia, eu era uma pessoa... mas sabe por quê? A gente vai se esvaziando, o tempo vai passando, a gente vai se esvaziando. Então talvez hoje o Espírito Santo quer nos encher mais uma vez, fazer de novo aquilo que ele já fez em algum momento da nossa vida. Diz a Bíblia que aquele homem entrou no pátio do templo saltando, cantando, não, diz assim, andando, saltando e cantando. Era o combo completo, né? Parece que ele foi andando, não se conteve, começou a saltar, não se conteve, começou a cantar. E aí, escuta aqui, presta atenção, escute. Não apenas isso. Diz a Bíblia que as pessoas, presta atenção, que as pessoas reconheceram ele e falou assim: esse homem é aquele mesmo que ficava pedindo esmola lá na porta, ele mesmo. E todo mundo que testemunhou isso ficaram perplexos e cheios do temor de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que as pessoas elas andam com uma fita métrica, uma fita de medida, e elas têm uma medida a respeito de nós. Quem te conheceu há 10 anos atrás e nunca mais te viu, tem essa medida a teu respeito, acha que você é a mesma pessoa. Quem te conheceu paralítico, pedindo esmola, acha que você é a mesma pessoa. Mas quem vê você transformado, impactado pelo poder do Espírito, essa pessoa ela vai ficar surpresa. Ela vai ter que pegar essa fita métrica que tinha de você e dizendo assim: nossa, essa pessoa era uma pessoa tão desanimada, mas está tão animada agora. Essa pessoa era depressiva, mas agora está curada, ela está feliz, está alegre. Esse casamento estava quebrado. Fulano não estava quase se separando? Não estava quase separando? Quem sabe era alguém que estava até te dando esmola antes, né? Dizendo assim: fica assim não, amiga. É assim mesmo. Separa mesmo, ele não te merece não. Amiga. Amiga, aquela pessoa que entra lá no teu direct, lá no Instagram: olha, tô orando por você, tá? Mentira, tava nada, tá orando nada.
É só esmola, só esmola. Essa pessoa vai ter que olhar para você e dizer assim: mudou. Fulano mudou, fulana mudou. Por quê? Porque agora está andando, mas está saltando, está cantando, está louvando a Deus, não está paralítico mais, não precisa de ninguém arrastar para a igreja, e vem sozinho. Bota até a Bíblia embaixo do sovaco, embaixo do braço aqui, ó. Uma Bíblia desse tamanho assim, ó. Tem uns crentes que gostam, né? Não vou falar nomes não. Bíblia desse tamanho. Virou crente de verdade, O Espírito Santo encheu a minha vida. E agora eu sou crente de verdade. Não sou crente meia boca, crente Nutella, crente que fode. Não, eu sou crente de verdade. Eu sou crente de verdade. Não sou crente que fica aí pelas beiradas, pelas portas do templo. Não, agora eu sou crente que está dentro do templo. Agora eu estou dentro, agora eu faço parte. É tão bonito quando a pessoa fala assim: eu faço parte de tal igreja. Aí fica aí um convite para você, tá? Se você quiser fazer parte de uma igreja, se você ainda não tem uma igreja, faça parte dessa igreja. Eu estou aqui te esperando de braço aberto. Eu estou te esperando. Eu só estou aqui, nós só estamos aqui por causa de você, por causa de Deus em primeiro lugar, mas também por causa de você. Se você não se batizou ainda, dia 6 vai ter batismo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, dia 23 tem festa de Pentecostes. Momento poderoso para você ser cheio do Espírito Santo. Irmão, para com esse negócio de ficar na porta da igreja. Mais ou menos, não. Entra. Aperta, clica nesse botão de membro. Clica no botão de membro. Fala assim: eu quero ser membro. Eu quero ser membro. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. E se não for nessa igreja, que seja em outra, para a glória de Deus, meu irmão. Mas que seja nessa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, principalmente nessa. Então, clica aí nesse botão, cara. Entra andando, entra saltando, entra louvando a Deus. Faça parte. Coloca lá no teu Instagram, lá, agora eu faço parte da Igreja CAS. Comunidade, Amor e Serviço. Nós estamos aqui, pastor, estou fazendo propaganda da igreja. Claro que eu estou. Você acha que eu estou aqui? E qual o problema? Se eu não fizer, quem vai fazer, né? Antigamente tinha uns programas na televisão, aqueles programinhas de namoro, né? Aí ficava o cidadão lá, escolhia a menina, aí levava pro cantinho, ficava ele lá no ouvido da menina. Um tempão. Vários casaizinhos e o programa rolando. No final alguém perguntava assim: e aí, fulano? Também uns caras feios, só misericórdia, né? Mas perguntava: e aí, Antônio? Antônio e Tassiane. Tassiane, e aí? Ele é bom de palavra, Antônio? É Tassiane? Ele é bom. É trabalhador? Ele é trabalhador. E é tudo certinho? É, tudo certinho e tal. Mas e aí, é namoro ou amizade? Aí a mulher falou assim: por enquanto é só amizade. Irmão. O Espírito Santo está te perguntando assim hoje: é namoro ou amizade? Você quer o que comigo? Você quer compromisso ou só um lance? Você quer só sentir um foguinho ou tu quer uma aliança? Você quer uma presença? Você quer um milagre? Ou você quer casamento? Ninguém é obrigado a servir Jesus. Ninguém é obrigado a ser um com o Espírito. Mas sabe, irmão, se decidir, tem que ser para valer. Tem que ser uma entrega total. Tem que dizer assim: eu ficava na porta, mas agora eu estou dentro do templo. O mover do Espírito Apostólico me pegou na porta e me botou para dentro. Não dá só para... Se eu falar a palavra flertando, é forte demais? Porque se for eu não falo não, mas se não for eu vou falar. Não dava só para ficar flertando. Entendeu? Na minha época eu falava ficar. Eu não sei hoje em dia os jovens. Eu ainda sou jovem, irmão. Mas na minha época era ficar. Os jovens da igreja, quando queria dar um beijinho na boca, ficavam. Aí saía junto, dava uns beijinhos na boca, mas não queria compromisso, irmão. Não queria compromisso. Você perguntava por guri de 17 anos aí, e estava com a menininha da igreja: ei, você quer o que com ela? Não, estou ficando. Que tipo de homem é você que está ficando?
Entendeu, irmão? Estou ficando. Não. Quando a partir você via outros, às vezes com 15 anos, 16, o que você quer com ela? O cara está falando assim, não, quero casar com ela. Quero casar com ela. Conheci minha esposa com 14 anos. Com 14 anos eu fui pedir, não façam isso, tá, crianças? Não façam isso. Mas com 14 anos eu fui na casa do meu sogro. Irmão, até calça de moletom eu botei. Eu pensava assim, não dá para eu de bermuda falar com meu sogro, pedir para namorar. Se chegar alguém lá, se quiser namorar tua filha, Antônio, não é assim não. Vai ter que ir lá pedir você. Pastor, isso aí é antigamente. Antigamente nada. Se chegar na minha casa já beijando a minha filha, eu já pego a pistola, irmão. E é pistola mesmo, nem é epístola não. É a pistola. Já tiro logo para fora e falo, some daqui, infeliz. Some. Aí vai eu na casa do meu sogro, com 14 anos. Sentei lá, meu sogro não era crente na época, nem minha sogra. Sentei lá, falei assim, aí ele, pode falar. Disse, senhor, então, é que eu gosto muito da sua filha e vim aqui pedir o senhor para namorar com ela, que eu quero casar com ela. Com 14 anos, irmão. Baixinho, magrelo, cabeçudo, um bigodinho de lacraia, feio, irmão. Eu fico imaginando o meu sogro, né? E a minha namorada na época, uma bonequinha, até hoje, né? Uma princesinha, eu fico imaginando ele assim, cara, eu vou entregar minha princesinha nesse guri feio, cara. Ele, não, tá bom, pode namorar, tá. Com 14 anos. Fui dos 14 até os 21. Com 21 anos nós casamos. Esse ano a gente completa em dezembro 19 anos de casado. Em dezembro. Compromisso, irmão. Compromisso. Aliança. O Espírito Santo quer isso conosco. Quer uma confissão de fé pública. Pastor, eu já aceitei Jesus no meu coração. Aceite publicamente. Fale assim, eu quero Jesus. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero um compromisso com Ele. Por isso que é importante batizar. Tem que batizar, meu irmão. Descer nas águas, falar, eu quero ser um com o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito não seja apenas um vulto, um vento, um pensamento, uma pomba, um fogo, um óleo. Não, eu quero que o Espírito Santo seja um com o meu Espírito. Recriando o meu espírito, me fazendo ser uma nova criatura. Como diz a Escritura Sagrada, vocês não vão nascer da carne e do sangue, mas vão nascer da água e do Espírito. Aqui dentro de nós a gente se torna uma nova pessoa. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. Aonde tínhamos prazer, vai perdendo prazer. Aonde nós estávamos escravos, vamos perdendo aquele status de escravidão que é tido pelo mundo como um estado de liberdade, mas na verdade agora nós vamos experimentar a liberdade do Espírito, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Não é o pagode que vai te fazer feliz, é o Espírito Santo, meu irmão. Não é o funk, o trap, o rap, seja lá qual for o estilo, seja qual for a sua playlist. Não, meu irmão, agora é o Espírito Santo. E se Ele quiser usar até o trap que eu não gosto, Ele pode usar se Ele quiser usar. Para tocar a vida de alguém, para falar com alguém, para mover, mas que seja Ele, não é a igreja. Não aceite apenas a igreja, aceite a Jesus, aceite a vida do Espírito, meu irmão. Aceite o Espírito. Não, irmão, em nome de Jesus, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E o Espírito Santo nos leva a Jesus por intermédio do corpo, a igreja. Mas não é a igreja que salva, Jesus salva. Ele salva. E se nós nos conectarmos com Ele, fizermos uma aliança, uma entrega total a Ele, meu irmão, com certeza a nossa vida será transformada. Nunca mais ficaremos às margens dos templos por aí, procurando uma solução para a nossa vida, que na verdade é uma esmolazinha. Pedro e João disse, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te, põe-te de pé e anda em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Se você puder, levante as suas mãos e aplauda forte ao nome do Senhor. Ele